ter desenvoltura diante das câmeras, ou mesmo em palestras, reuniões, apresentações, associações, pode ser algo bem desafiador para muitas pessoas. Ainda quem até hoje atrele essa capacidade a um dom. Mas e se a gente disser que existem algumas técnicas que podem tornar o seu discurso muito mais assertivo, persuasivo e atraente? Bom, é sobre esse assunto que a gente conversa hoje com o professor Guilherme Miziara no episódio do Plano de Voo, a websérie de entrevistas da Escola Voa. Primeiro eu queria agradecer ao professor Guilherme pela disponibilidade de estar aqui com a gente, de dividir um pouquinho da sua expertise. E para começar, Guilherme, a gente faz sempre uma provocação. A gente pede que cada professor que passa por aqui se apresente. Então, nada poderia vir a calhar melhor com você do que a gente te provocar a fazer essa apresentação de uma forma diferente. Nada naquela pegada LinkedIn, muito engessada, não. Então, conta aí, quem é o Guilherme Miziara na fila do pão? Bem, Lara, inicialmente eu quero agradecer o convite de estar aqui para falar de um tema tão fundamental, presente no mundo corporativo. Eu sou o Guilherme Miziara, eu tenho 15 anos já de experiência na área de comunicação e negociação, e onde eu uso mais as minhas técnicas negociais é com a minha família, com a minha esposa, com os meus filhos, e por mais experiência que a gente tenha na negociação, nos aspectos de comunicação, os meus filhos de 6 e 17 anos me vencem quase sempre na negociação. Então é importante entender que os aspectos de comunicação estão ligados à emoção e não somente a estruturas e processos. Então eu vivo de desenvolver pessoas para que elas encontrem as melhores ferramentas e as melhores formas de comunicar com qualidade as suas ideias e, claro, achar um acordo mutuamente vantajoso para as partes envolvidas. Bacana, Guilherme. E antes da gente chegar em oratória, a gente fala de retórica, que, segundo o pensador Aristóteles, pode ser dividida em 3 pilares. Quais são eles e como é que esses pilares podem nos ajudar até hoje? Perfeito, né? Aristóteles falava disso quase 500 anos antes de Cristo. Então, de retórica, de como você pode usar a sua palavra e a sua influência para a tomada de decisão. Nós temos os 3 pilares que são ethos, pathos e logos. Ethos, a parte ligada à ética, na hora que você comunica, da justiça em relação aos seus argumentos. O pathos, que é aquilo que você fala de argumentos emocionais, e logos, os argumentos racionais. Quando a gente fala de comunicação, isso pode ser aplicado ainda hoje, de você ser justo naquilo que você aplica, naquilo que você expressa e coerente com o que você fala, a sua expressão tem que estar de acordo com o que você diz, e os modelos de argumentação, racional e emocional. Existem pessoas que têm preferências pelos argumentos mais ligados à razão, como números, estatísticas, pesquisas, livros, leis, artigos, tabelas, gráficos. E tem gente que prefere mais os argumentos emocionais, como histórias, analogias, metáforas, exemplos e situações. O que a gente precisa entender é que muitas vezes você tem um perfil e uma preferência por um desses modelos, só que o seu público pode ter outro. Então, como adequar essa linguagem ao seu público? Conhecendo as ferramentas de comunicação, os modelos de argumentação e atendendo a pessoa como ela gostaria de ser atendida. Professor, lá no começo do nosso papo, na verdade na abertura, eu falei que muitas pessoas até hoje ainda atrelam essa capacidade a um dom. Então eu queria saber se de fato todas as pessoas têm condições de falar bem, de forma persuasiva, assertiva, dinâmica, atraente ou não. Olha, eu posso garantir que qualquer pessoa pode falar bem em público. É que às vezes a gente confunde a ideia de falar bem em público com dar um show. Então, o que vai fazer diferença é a sua capacidade de treino e preparação. Por exemplo, vou pegar um exemplo comparando a um atleta. Imagine um atleta que tenha muito dom, talento, só que não se prepare. Ele vai continuar sendo um bom atleta. Mas alguém que não tem o talento, mas se prepare muito, também vai ser um bom atleta.
Mas se eu tiver uma pessoa que tem o dom e que se prepare muito, aí essas pessoas são realmente diferenciadas. Então você não precisa ser o melhor do mundo, mas será que vale você fazer parte da seleção brasileira? Ou seja, pessoas capacitadas? Então a pessoa que não tem esse talento, esse dom, ela pode desenvolver conhecendo as técnicas de comunicação e estruturando o seu discurso. Eu costumo dizer que eu prefiro muito mais pegar um tímido para trabalhar que seja estruturado do que um cara de pau. Tem gente que confunde comunicar com qualidade com ser cara de pau. O cara de pau ele só fala uma besteira com muita tranquilidade. Então não é você falar apesar do público, e sim falar para o público. Então qualquer pessoa estruturada e organizada pode comunicar suas ideias com qualidade, independentemente do talento que tenha nascido. Bom, eu preciso confessar que dá até um medinho aqui de falar com ele, mas hoje com a gente para falar sobre comunicação, apresentação e influência é o professor Guilherme Miziara. Bom, Guilherme, então hoje eu não vou dar muitas voltas não, vou direto ao ponto. O TED, que é uma das maiores referências em discurso, lançou um guia em 2016. E aí eu queria saber que dicas que a gente pode extrair desse guia. Muito interessante, esse livro do TED fala muita coisa relevante para o orador e as palestras são realmente muito famosas. Eu acho que um ponto fundamental que o livro aborda é que as palestras duram de 15 a 18 minutos, o que prova que, independentemente do seu conteúdo, você pode trabalhar num tempo mais curto. As pessoas cada vez mais elas têm menos tempo para prestar atenção no conteúdo e ficar conectada àquele conteúdo. Você pode ver no YouTube, por exemplo, uma propaganda, demora 5 segundos para você decidir se vai assistir ou não. Então, mostrar que as pessoas que têm muito conhecimento conseguem, num tempo curto, comunicar o que desejam, isso já é uma grande lição. Mas o que eu acho interessante do livro é que ele fala sobre a abordagem das pessoas e principalmente como ele começa o discurso. Quando a gente fala de apresentações, de negociação e de influência, a gente precisa entender que o início do discurso é fundamental. Se você prestar atenção nas palestras do TED ou nas grandes palestras, você vai ver que as pessoas começam já trazendo uma provocação ou já dando uma direção. A literatura chama isso de framing, o enquadramento. Lembre que, como você vai falar ali, você sabe o que você planejou, mas as pessoas não sabem. Então, direcionar o público, falar qual vai ser o tema, por onde você vai passear e o que eles ganham com o que você apresenta, isso será o ponto definitivo. Lembre que para qualquer discurso tem que ter a manchete do jornal. Você chama a atenção e depois você pode entrar com mais qualidade e mais profundidade no conteúdo da sua palestra. Interessante, professor. O mesmo acontece hoje também com redação, né? Tem a história das headlines. Bom, mas eu quero saber o seguinte: resolvi trabalhar como comunicadora, influenciadora, oradora. E aí, tem um primeiro passo, o que é que eu faço? Olha, é fundamental nesse primeiro momento conhecer as técnicas de comunicação. Claro que as pessoas conseguem desenvolver ao longo do tempo as suas habilidades, mas quando eu conheço as técnicas, eu consigo mais resultado me desgastando menos. É como uma habilidade, já que a gente falou inicialmente, eu comentei sobre jogador de futebol, uma pessoa que jogue futebol todos os dias, na rua, com os amigos, dificilmente vai ser um jogador profissional. Ele vai precisar ir para um clube, entender tecnicamente como funciona, quais são as táticas, estratégias do clube, como dosar a sua energia e velocidade. Numa apresentação é a mesma coisa. Eu preciso entender as técnicas para que eu consiga mais resultado me desgastando menos. Então, conhecimento das técnicas, você saber os objetivos, como estruturar o discurso, como argumentar para públicos diferentes, como iniciar e como finalizar sua apresentação, além das posturas, isso vai fazer você comunicar com qualidade. Lembre que não adianta ter conteúdo. Hoje, o conteúdo, eu parto da ideia de que a pessoa domine. Alguém que venha falar para mim, mas as pessoas não vão ouvir só o que você diz, elas vão prestar atenção em como você diz. Isso que vai gerar engajamento e vai trazer a confiança do seu público a você. Outro ponto interessante, professor, é a questão da persuasão, que é bem diferente da manipulação. Saber quais são essas diferenças e como é que a gente faz para ter um discurso que seja de fato persuasivo. É excelente essa questão, é muito comum no dia a dia a gente acaba usando o termo, a expressão persuasão
a ideia de manipular alguém. Persuasão é levar a, é conduzir a pessoa. Já que eu não tenho como provar, ou seja, eu não tenho um argumento do logos, né, o argumento lógico, eu levo ele para o argumento patos, né, que é o argumento ligado a entretenimento, às histórias, a analogias. Então, como eu não tenho como provar, eu vou persuadir a pessoa. Então, persuadir é conduzir, é levar a. Se a gente pensar em propagandas, por exemplo, eles usam muitos argumentos persuasivos. Por exemplo, uma propaganda de cigarro usa uma foto para que a pessoa não fume. Teoricamente, as pessoas já conhecem, ninguém deixa de fumar por desconhecer. A pessoa, nossa, eu não sabia que o cigarro fazia mal. Não é isso que acontece, a pessoa ela sabe que faz. Mas o que acontece? Ela é influenciada pela emoção. Os argumentos racionais ela já está cansada de saber, mas os argumentos emocionais sim são os persuasivos, aqueles que levam você, que conduzem. Então, como eu não tenho como provar, eu trabalho argumentos persuasivos, também chamados de argumentos emocionais, que são histórias, analogias, metáforas. Isso é muito simples também, Lara, a gente perceber em igrejas. Tem lá o documento da igreja, que é a Bíblia, por exemplo, é o documento, é o argumento racional, claro que tem elementos emocionais, mas as analogias que o padre faz ou que o pastor faz, que eles fazem, é isso que vai facilitar. Ou seja, persuasão é conduzir, é levar a, não manipulação. Hoje se fala muito em influência, mas outro dia eu escutei uma frase do Rubem Alves em que ele falava que acreditava muito mais na confluência, que é quando duas correntes se encontram. E aí eu queria saber o que você pensa a respeito. Olha, eu acho o Rubem Alves sensacional, eu não conhecia exatamente essa expressão, mas eu concordo plenamente. Aqui no dia a dia, no mundo corporativo, a gente acaba usando a influência, mas é muito importante entender que a comunicação não está no orador, e sim ele deve falar, como eu falei, em vez de falar apesar do público, deve falar para o público. Então a confluência vem com o encontro de ideias que as pessoas chegam a acordos. Os termos de negociação, quando a gente fala de uma negociação produtiva, a gente fala de negociação que atenda a ganhos e tenha relacionamento. Então, eu não posso só pensar em ganhos, o relacionamento vai reforçar esses ganhos. Então, acho que a ideia de confluência, a ideia de ideias que vão se somar e, de repente, fazer até uma nova corrente, fica interessante. Quando eu penso em influência, eu penso em sempre levar para o outro aquilo que facilite a tomada de decisão dele e não que mude a decisão ou que manipule a pessoa. Quanto mais claro eu for na minha argumentação, mais chance a pessoa tem de tomar a decisão. Então, trazer clareza de forma estruturada e trazendo interesse e engajamento das pessoas, acho que isso deveria ser a ideia de influência que falamos aqui, então, que seria a conexão com a confluência. Então, eu acredito bastante nessa soma de ideias, sempre pensando em ganho associado ao relacionamento produtivo. O papo está muito bom, mas a gente vai precisar encerrar por aqui e retomar em breve para concluir essa conversa, essa troca super rica sobre comunicação, apresentação e influência. Então, até mais, professor Guilherme, até mais também você que está aí assistindo ao Plano de Voo, a websérie de entrevistas da Escola Voa. Olá, tudo bem? Meu nome é Kaique Lima, tenho 27 anos. Sou aqui do interior do estado de São Paulo, numa cidade chamada Presidente Bernardes, aqui na região de Presidente Prudente. Trabalho com marketing, sou redator publicitário e fiz o curso, na verdade é Skill Learning de UX Wizard da VOA, e estou aqui para dar o depoimento sobre a Skill Learning. É realmente algo assim que bagunçou, no bom sentido, é claro, todas as minhas concepções que eu tinha sobre pesquisa, sobretudo sobre pesquisa de experiência do usuário, né, que era o tema da Skill, porque apesar de trabalhar já e lidar com bastante tipo de pesquisa, sobretudo no momento que eu ia escrever uma peça publicitária, a Skill trouxe assim, muitas questões práticas e relevantes para o meu dia a dia. Gostei bastante também do aspecto de trazer profissionais do mercado. A gente teve profissionais do Mercado Livre, profissionais do Nubank, profissionais do PagSeguro, que enriqueceram ainda mais essa Skill Learning de uma forma assim que eu realmente não poderia imaginar. E inclusive eu já venho aplicando tudo que foi aprendido dentro da Skill
na minha área de atuação. Como eu disse, eu trabalho com marketing e venho aplicando os tipos de pesquisas, sobretudo qualitativa, hoje nas pesquisas que eu faço quando eu vou escrever alguma peça publicitária. Então, assim, digo para todos, o professor Fernando Nobre é um excelente professor, tem muita didática, a VOA também está de parabéns, uma skill super completa, super prática, nada de enrolação. Então, esse é meu depoimento. Espero que, se vocês tiverem a oportunidade de estar conosco, de participar de alguma skill da VOA, muito provavelmente vocês não vão se arrepender, tá bom? Um abraço, tchau, tchau. Olá, eu sou o Marcelo. Eu fiz o Skill Learning de Business Valuation na Escola VOA em setembro de 2021 com o professor Luiz Osório. Foi um curso online, aulas síncronas, que permitiram um esclarecimento de dúvidas no momento que elas aconteciam. O professor Luiz Osório, sempre muito simpático, interagiu muito bem com a turma. E dentre as aulas que estavam programadas, eu precisei me ausentar em uma delas e tive a oportunidade de acessar a aula gravada posteriormente para verificar os conteúdos que eu havia perdido. E a aula estava com uma excelente qualidade, consegui recuperar as informações e dar continuidade nas demais aulas. O professor Luiz Osório, ele tem uma abordagem bem interessante de evaluation, ele coloca não apenas aqueles critérios quantitativos, né, as contas, mas também ele reserva parte da aula para fazer comentários qualitativos das análises setoriais que envolvem todo esse processo. E trabalha muito bem as premissas, né, que algumas vezes isso passa batido nos cursos, então achei que ele abordou de uma maneira bem didática as premissas, dando exemplos práticos, com análise de informações de empresas reais, e isso permitiu fazer uma boa assimilação do curso. É isso, muito bom o curso, recomendo. Olá pessoal, hoje eu vim aqui contar um pouquinho para vocês da minha experiência com o curso de Resolução de Problemas e Metodologia Ágil da VOA. Foi um curso extremamente interessante e empolgante, porque a cada aula que você vai fazendo, você vai descobrindo novas coisas que você consegue aplicar no seu dia a dia, né, de trabalho. E não é só uma aula online e teórica que você fica cansado daquilo. É uma aula no qual você pode aprender e colocar em prática dentro da própria aula. Então, a secretaria estava extremamente organizada para, em todas as aulas, no final de todas as aulas ou dentro do período das aulas, a gente colocava em prática tudo aquilo que a gente aprendeu. Então, não ficava só nos slides ou nas suas anotações, você colocava em prática aquilo que você aprendeu, apresentava para o professor dentro da própria aula e ele ia te corrigindo, dando dicas e falando que estava certo ou estava errado. Eu já tinha tido a oportunidade de fazer cursos e aulas online, mas confesso que a VOA me surpreendeu positivamente, porque foi uma aula que com certeza foi extremamente enriquecedora para mim e que eu vou colocar em prática no meu dia a dia. Muito obrigada, VOA. Eu já estou aqui me avaliando, viu, professor? Se eu estou olhando para a tela, se eu estou olhando para a câmera, vou fazer esse módulo para depois ver as mudanças já, sentir os impactos aqui no plano de voo. Então, por último e não menos importante, eu queria que você citasse alguns cases relacionados à marca ou pessoas envolvendo storytelling e oratório. Muito bom, não? Você segue de uma forma brilhante aqui a apresentação, conduz de uma forma muito generosa, isso certamente facilita. Quando a gente tem pessoas trabalhando em prol do mesmo objetivo, isso fica muito mais fácil. Quanto à pergunta em relação ao storytelling, como contar a história em marcas, existem algumas pessoas que são referências. Muita gente fala do Steve Jobs, como ele apresentava, fazia suas apresentações com poucas telas, muitas imagens e sempre contando uma história interessante. O Barack Obama, que também é um símbolo nesse sentido. A Michelle Obama, que tem feito boas palestras, a Oprah, por exemplo, são pessoas que conseguem cativar o público. E, claro, no caso de Steve Jobs, falar da marca. O que eu gosto de trazer como exemplo é mais que você precisa trabalhar o roteiro dessa apresentação. O storytelling seria como trabalhar o conteúdo a favor do seu público.
Então lembre de a todo momento gerar engajamento, mostrar como aquilo é útil para as pessoas, o enquadramento da notícia, a manchete do jornal, como você falou há pouco também, você direcionar as pessoas, as headlines, naquilo que vai chamar a atenção das pessoas. Então quando eu conto uma história, eu tenho que lembrar que as pessoas precisam se colocar nessa história. E eu vou dar uma dica aqui. Por exemplo, se você falar para a pessoa, contar uma história e falar assim, olha, imagine você viajando para Cancún. Você deve evitar citar o lugar. O que eu posso fazer? Falar assim, bem, imagine você viajando para aquele destino que você estava doido para conhecer. Porque o seu público vai pensar em Cancún, vai pensar em Paris, vai pensar em Orlando, cada um vai pensar de uma forma. Então, quando você fala um destino que você está doido para ir, as pessoas se colocam na situação. Cuidado para não levar a sua história, mas sim conectar a sua história àquilo que interessa aos outros. E aí você consegue uma história com maior engajamento e mais interessante. Ótimas referências e analogias, professor. Nosso plano de voo está encerrando por aqui e eu queria mais uma vez reforçar o quanto o time Voa é grato por você ter topado participar, dividir aí esse espaço aqui na web com a gente e também, claro, a você que compõe a nossa audiência. Muito obrigada e até o próximo voo.